Beleza, galera? Nossa sequência, vimos crise 29 e agora nós vamos ver o nazismo e o fascismo, ok? Vamos entender a ascensão de Benito Mussolini e Adolf Hitler ao poder. Primeira coisa, precisamos entender os determinantes gerais para a formação de regimes totalitários, de direita, nesse caso. Primeiro, as consequências da Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ver uma Europa destruída. Nós vamos ver uma perda de fé na democracia e nos princípios liberais. A grande destruição que a guerra traz faz com que os europeus percam a fé na democracia, percam a fé no liberalismo e adotem um pensamento pessimista. A Itália, durante as negociações, foi tratada como uma nação de segunda categoria, gerando uma forte reação nacionalista. E a Alemanha, durante as negociações que levaram ao Tratado de Versalhes, nós vamos ver que a Alemanha vai ser humilhada pelo Tratado de Versalhes. E essa humilhação vai gerar um sentimento de revanchismo, que vai ser aproveitado pelo partido nazista. A destruição da guerra vai ser aprofundada pela crise 29. A crise 29 leva à perda de fé no liberalismo econômico e levou a um grande desemprego e empobrecimento da classe trabalhadora. Isso permite o avanço de novas ideias, como o nacional-socialismo, o nazismo, o fascismo, fátio de combatimento, e também o avanço dos partidos socialistas. Isso é potencializado pela União Soviética. Então havia um medo do avanço do socialismo sobre a Itália, sobre a Alemanha, sobre a Europa em geral. E aí o que acontece, meus queridos? Nós temos o avanço do socialismo, até mesmo tentativas de golpe, como a Liga Espartaquista ocorreu na Alemanha. Contudo, meus queridos, a burguesia teme o avanço do socialismo. Então a burguesia passa a patrocinar os partidos mais radicais à direita, os partidos mais conservadores, como o Partido Nacional Socialista, o Partido Nazista e o Partido Fascista na Itália. Então a burguesia usa o nazismo e o fascismo como uma armadura contra o avanço dos partidos socialistas, contra a vitória dos partidos socialistas nas eleições. E aí nós precisamos entender os aspectos doutrinários. O que caracteriza o fascismo e o nazismo, esses regimes totalitários de direita? Primeiro ponto, totalitarismo. A obediência total ao Estado. O Estado, com o partido e o líder, se torna um valor máximo. Uma frase do Mussolini: tudo no Estado, tudo com o Estado, tudo para o Estado, nada sem o Estado. Então observamos o que? O Estado como valor máximo que exige a obediência do indivíduo. Segundo ponto, o autoritarismo. Os regimes totalitários são ditaduras de partido único. Então, essas ditaduras rejeitam o discurso democrático, rejeitam o debate democrático e defendem um só líder, uma só nação e, por isso, um só partido. Eles falavam que a democracia, os partidos dividiam o país. O culto ao chefe. O chefe incorpora a ideia da nação. O chefe, ele é um líder autoritário, carismático. Ele se comunicava diretamente com as massas e se apresentava como a solução dos problemas que a nação tem. O culto ao chefe envolvia desde grandes celebrações, passando por publicações de obras, de livros, festas,
todos os rituais criados para enaltecer a figura do líder. Saudações, como a saudação nazista do braço erguido, né? Heil Führer, ou no caso do Benito Mussolini, Ave Duce. Essas saudações são simbólicas, formas de enaltecer o líder, de fortalecer o líder, que se torna a ideia de um chefe supremo da nação. A obediência do líder é representada como a obediência a um pai. Então nós vamos ver uma glorificação de uma idealização familiar. O líder fascista é o pai que nutre, o pai que cuida dos filhos, por isso os filhos devem obediência, no caso a nação, deve obediência total ao seu líder. Então, essa é a relação entre uma família patriarcal idealizada e o líder nazista, o líder fascista, a qual se deve obediência total. O nacionalismo xenofóbico, que é um nacionalismo exagerado, caracterizado pelo ódio a tudo que é estrangeiro, nesse caso, uma rejeição a tudo que não é italiano, uma rejeição a tudo que não é alemão. O expansionismo, que é a necessidade de conquistas de territórios para garantir o status de uma grande nação no cenário internacional. O militarismo, que é o culto da violência, o culto da guerra, o culto da virilidade. Então, virtudes viris masculinas são muito valorizadas. A ideia de uma mulher como reprodutora, a ideia da mulher ligada à maternidade também é idealizada. Então, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver a ideia de um homem guerreiro, de uma mulher reprodutora. Esse homem guerreiro se realiza aonde? Em combate. Então, há um culto à violência, um culto à guerra. Por isso, as grandes marchas uniformizadas. Por isso, o discurso de que há uma guerra permanente contra o inimigo. Seja ele o comunismo, seja ele o judeu, no caso o alemão. Nós também temos o irracionalismo, que é a negação das ideias iluministas do cientificismo e uma valorização imensa do sentimento, da violência e da vontade. Então, há uma negação daquele pensamento tido como científico. Não é à toa que há uma grande perseguição em universidades de intelectuais que usam o pensamento filosófico, o pensamento científico, para questionar o regime. Nós temos também o anticomunismo, uma rejeição ao comunismo, a ideia de uma igualdade social, há uma rejeição, e ao invés de se valorizar a classe social, se valoriza a ideia de nação, só que uma nação pura, sem estrangeiros, sem misturas raciais. No caso italiano, predomina o corporativismo. O corporativismo acontece quando o Estado passa a interferir nas relações entre burguesia e proletariado. Os sindicatos são fechados e o Estado se coloca na condição de conciliador imparcial entre as duas classes. O Estado seria um pai conciliador. Contudo, nós sabemos que as corporações que colocam trabalhadores e patrões juntos, elas muitas vezes favoreciam os patrões, os burgueses. Então prestem bastante atenção que o corporativismo era uma forma de substituir os sindicatos. Assim, o Estado passa a tutelar a classe trabalhadora, interferir nas relações entre classe trabalhadora e burguesia. O Estado se mostrava como um árbitro imparcial, contudo, o Estado favorecia muitas vezes a burguesia. Nós também temos o espaço vital. O espaço vital, arianismo e o antissemitismo são características fortes na Alemanha, assim como o corporativismo está para a Itália. Então, espaço vital, arianismo e antissemitismo
nós temos como características predominantes, no caso, o alemão. Então, nos vestibulares, eles gostam de fazer essa diferenciação para entender qual traço é mais predominante dentro de cada discurso. No caso, o corporativismo, no caso, fascista, e o espaço vital, arianismo e antissemitismo, no caso, nazista. A teoria do espaço vital é uma teoria tirada da geografia que afirmava que cada espécie necessitava de um território para se desenvolver. No caso, os alemães dizem que seu espaço vital lhes foi roubado no Tratado de Versalhes, que eles iriam recuperar os territórios de povos de maioria de língua alemã, como os Sudetos, como o corredor polonês. Contudo, entretanto, gradativamente, essa teoria do espaço vital é utilizada para justificar guerras com outras regiões da Europa. Então, a ideia do espaço vital acaba se ampliando para o continente europeu. O continente europeu seria o espaço vital a ser explorado, especialmente uma região, o leste. Nesse caso, um olhar voltado para as terras, os territórios da União Soviética. O arianismo e o antissemitismo é um elemento racial muito forte dentro do nazismo. A ideia é de que eles, alemães, são uma raça superior. Os alemães são uma raça superior. E o judeu, o semita, ele contamina a raça superior, o ariano. O judeu é uma raça inferior, a quem os alemães nazistas atribuíam o quê? A derrota na Primeira Guerra Mundial. Os judeus seriam os traidores que levaram à rendição da Alemanha e à sua derrota no final da Primeira Guerra Mundial. Traduzindo, meus queridos, o arianismo e o antissemitismo são um elemento racista que envolve o nazismo. O arianismo é a ideia de que o alemão é uma raça superior, e o antissemitismo é a perseguição aos judeus, que vai culminar na solução final, pois os alemães nazistas atribuíam todos os males da Alemanha, desde sua derrota na Primeira Guerra Mundial até a crise econômica, atribuíam todos os males à contaminação de uma raça inferior, o judeu. Por isso, o antissemitismo. Galera, finalizamos nosso vídeo sobre os aspectos... Finalizamos nosso vídeo sobre os determinantes gerais e a doutrina fasci-nazista. No próximo vídeo vamos descrever apenas o fascismo e no último vídeo vamos descrever apenas o nazismo. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. Até a próxima, galera.